Olá, aqui é a Alessandra Morelli, falo aqui de Chicago, da Conferência da Sociedade Americana de Oncologia de 2019. O tema esse ano é Caring for Every Patient, Learning from Every Patient. A Sociedade de Oncologia percebeu a necessidade de cuidar efetivamente de todos os pacientes com câncer e de, ao mesmo tempo, aproveitar os dados que os pacientes geram com esse cuidado do dia a dia, mesmo fora de estudos clínicos, para aprender e aprimorar o cuidado do paciente como um todo. Nesse sentido, várias sessões tiveram como tema principal a abordagem de Data Science, incluindo o que nós chamamos de Big Data, ou seja, a coleta de dados de uma forma muito ampla, não só do atendimento médico do paciente, mas também, inclusive, de assuntos da ordem administrativa do hospital que envolveram aquele paciente, assuntos diversos como nutrição, escalas de dor, atraso de quimioterapia. Enfim, uma série de dados estão sendo agora avaliados para melhor acompanhar esses pacientes, sabendo que 40% dos americanos terão diagnóstico de câncer em algum momento e que somente 3% desses pacientes participam de estudos clínicos, que são, na verdade, os estudos que norteiam todo o tratamento das pessoas que depois acabam tendo diagnóstico de câncer. É baseado num subgrupo pequeno de pacientes que entra nos estudos clínicos com critérios extremamente restritos. Então, um exemplo muito interessante foi um estudo de pacientes com câncer de pulmão e que também tinham doenças autoimunes. Não existiam dados fidedignos quanto à segurança para esses pacientes utilizarem, por exemplo, imunoterapia, porque se tem o receio de que a imunoterapia num paciente com doença autoimune vá piorar o problema que é já uma doença autoimune prévia. Não é? A gente sabe que a imunoterapia pode causar efeitos adversos relacionados ao excesso de ação do sistema imune. Numa pessoa que já tem isso previamente, pode ser um problema. Então, um estudo desenvolvido aqui pelo FDA, que é o órgão máximo de regulação da saúde americana, percebeu, através de Big Data, de avaliação de um volume muito grande de prontuários, que esses pacientes evoluíam da mesma maneira que os pacientes que não têm doença autoimune, por outro lado, apresentavam um volume maior de efeitos adversos relacionados à imunoterapia. Um outro estudo também, falando de Big Data, avaliou pacientes que tinham cuidados através do sistema público de saúde americano, que aqui nos Estados Unidos é diferente dependendo do estado onde a pessoa reside. Existem estados em que o Medicaid, que é o nome desse sistema, é mais amplo, consegue abraçar um volume maior de pacientes, e existem alguns estados em que isso não acontece. E eles perceberam que os estados que têm uma forma mais ampla de agregar os pacientes nesse plano de saúde social, digamos assim, a disparidade racial é menor, principalmente com relação ao início do tratamento. Diferente de estados onde o Medicaid não é tão abrangente e muitas pessoas deixam de receber tratamentos, nesses estados a disparidade racial entre brancos e negros é muito maior. Então, começam a aparecer dados muito importantes com relação à pesquisa de evolução, de saúde, de pessoas que não estão em estudos clínicos e que é fundamental. Um dilema aqui, que também foi muito comentado e que é universal e que precisa ser falado e de alguma forma se resolver essa questão, é a dificuldade dos bancos de dados se comunicarem. Então, cada instituição tem o seu banco de dados, mas para fazer o Big Data, para fazer análises que sejam populacionais, há necessidade de que essas instituições consigam se comunicar para que realmente tenham resultados eficazes. E isso ainda não acontece. A grande maioria das instituições tem feito isso de uma forma separada.
e nem sempre, não é todo o sistema que consegue integrar essa comunicação. Então existem desafios enormes ainda pela frente, não há dúvida do benefício que essa nova abordagem na avaliação de saúde vai trazer, mas é preciso fundamentalmente de colaboração mais do que nunca para que a gente efetivamente consiga melhorar e extrair os dados necessários para adequar ao dia a dia das pacientes com câncer e dos pacientes com câncer também. Eu acho que resumidamente era isso. Muito obrigada. Eu vou encerrando por aqui esse resumo do que a gente tem visto aqui no Congresso Americano de Oncologia de 2019. Até!